Muito obrigado pela simpatia e audiência. Há um novo desenho do Plano de Desenvolvimento Nacional, apreciado em sede de Conselho de Ministros para o período 2023-2027. Deste plano de base do Executivo, há 7 eixos prioritários, alguns dos quais são promessas eleitorais do MPLA. Diferentes órgãos ministeriais devem desenvolver ações para responder ao que está definido na Estratégia de Longo Prazo Angola 2050. Há planos estruturantes para cada uma das 18 províncias do país. As micro, pequenas e médias empresas terão prémios pelo desempenho e excelência. Há ainda um plano para a inclusão de pessoas com deficiência e regulamentos sobre a proteção social nas Forças Armadas. Mas, entre os 7 eixos com prioridade estão a reforma do Estado, da Justiça, a consolidação da paz e do Estado Democrático de Direito, da Administração Pública, abrange também a comunicação social e a liberdade de expressão. Outro eixo estruturante é sobre a sociedade civil. O Executivo traçou, de resto, um plano para desenvolver competências a vários níveis de capital humano. Hoje vamos pegar num dos eixos estruturantes deste Plano de Desenvolvimento Nacional, aprovado pelo Executivo do Presidente João Lourenço até 2027. Que setores empresariais públicos temos, quais são os desafios e perspectivas e os incentivos às pequenas e médias empresas, o que o Estado oferece para gerarem riqueza social. O quadro macroeconómico atual permite estimular os agentes empresariais dos setores estratégicos da nossa economia. Quem faz a economia crescer? Em estúdio tenho profundos conhecedores da realidade social e económica do país real e com os quais vou abordar questões essenciais do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, aprovado faz hoje 5 dias pelo Conselho de Ministros. Filomena Oliveira, Maximiano Moende, Augusto Fernandes e Daniel Sapateiro são os nossos convidados de hoje. Será que são essas as prioridades para que as empresas, as famílias, os angolanos que trabalham e não trabalham possam realizar a sua vida, o seu sustento diário? Tem a resposta, doutora Filomena Oliveira. Muito boa noite. Muito boa noite. Esta pergunta é para si. Se tem respaldo nas famílias? Tem. Não diria se tem o respaldo. Será que com esta estratégia as famílias, as empresas, os angolanos que trabalham e não trabalham poderão sonhar a curto prazo, digamos, com melhorias na sua vida? Ainda só estamos no plano. A estratégia vai significar recursos. Então, temos que esperar pelos recursos, mas sim, houve um grande trabalho a nível dos vários setores, no que diz respeito à planificação das atividades que vêm neste plano nacional. Eu continuo a dizer que temos a grande oportunidade de ainda fazer a avaliação do impacto do último plano para podermos melhor estruturar a estratégia da implementação, porque temos muito trabalho feito do plano anterior e que deve ser, no mínimo, lição aprendida ou boa lição que deve continuar, para não começarmos num plano como se não houvesse nada antes de tudo isso. Sim, mas a questão da modernização do quadro legal e institucional, sobretudo para a indústria, é muito importante, porque se nós temos a questão da produção, e tem havido vários incentivos à produção, não é menos importante que dediquemos o tempo e o espaço e os recursos também para a indústria, para a transformação, porque é aí que temos o valor acrescentado e o efeito multiplicador da criação de emprego, sobretudo. E neste quesito, sim, o apoio às micro, pequenas e médias indústrias é fundamental. Da mesma forma que estamos no início deste plano a desenhar novas estratégias, sim, a partir do plano, que foi agora aprovado o desenvolvimento e operacionalização da rede dos polos industriais e dos parques industriais rurais no programa do Profir, que é o programa do fomento à indústria rural. E isto porque sem indústria rural de nada nos serve aumentar a produção a nível rural. E muitas das vezes achamos que precisamos de muito dinheiro e não precisamos de muito dinheiro. Para dar só um pequeno exemplo, temos que integrar cada vez mais a escola nos programas da indústria, no sentido de termos pequenas soluções. Um dos produtos que mais se estraga no campo é o tomate.
e vamos ver o que a Itália, um dos maiores produtores de tomate, o que faz. Simplesmente lava em redes levantadas do solo e seca ao sol. Então, automaticamente estamos a fazer uma transformação com uma fonte energética natural que vai estender a vida desse produto. Se ele for seco ao ponto de poder ser feito farinha, fazemos a farinha e no tempo em que não temos tomate, claramente que podemos usar 2, 3 colheres de pó de tomate ou de farinha de tomate para podermos fazer os nossos, ou confeccionar os nossos alimentos. Isso vai para tudo o resto. Mas, infelizmente, nós perdemos muito da cultura da utilização da secagem. Para além de termos mantido a secagem do peixe, assim, fazemos a secagem dos cogumelos, é muito natural. No sul de Angola, fazemos a secagem e pisamos os lombis e depois secamos e ele estende a sua vida e claramente as perdas não estão lá. Então, o que temos que fazer é extensão industrial também. A extensão industrial tem que estar junto à extensão rural. E temos que ser cada vez mais disciplinados no que diz respeito à aplicação das instruções do classificador das atividades econômicas. Okay. Ou seja, o setor primário dedica-se exclusivamente ao recurso, que depois passa para a transformação no setor secundário. E aí sim, o setor terciário, que muitos não sabem, mas transportes, telecomunicações, banca, serviços, está tudo dentro do setor terciário do comércio e serviços. Eles estão simultaneamente a interagir com os dois setores, primário e secundário. E é aqui que nós temos a grande oportunidade, agora com o novo Ministro de Estado da Coordenação Econômica, de efetivamente fazermos esta coordenação. Porque nós gastamos muitos recursos do Orçamento Geral do Estado em projetos e programas que são concorrentes entre si, quando eles deviam ser integrados entre si. Portanto, aquilo que é do setor primário deve ser financiado para o setor primário, sem interferência de mais ninguém, e o mesmo para o setor secundário e para o setor terciário. Esta disciplina necessária irá repercutir-se numa maior sustentabilidade da aplicação dos recursos do Orçamento Geral do Estado, nomeadamente na qualidade da despesa. Obrigado, Augusto Fernandes. Cada província tem a sua cadeia de valor, cada província é uma realidade dentro, digamos, do todo nacional. O que é que acha que este novo PDN vai permitir às províncias? Corretamente. Boa noite a Milka, boa noite aos colegas de painel, boa noite extensivos lá à casa e a equipe técnica que suporta o programa. As províncias estão dentro daquilo que é a macroplanificação. Esse documento, que é o documento de desenvolvimento nacional, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, né, é construído por força da Lei 1/11, que é a Lei do Sistema Nacional de Planeamento. E esta lei prevê vários níveis de planificação. Dentre eles, não é, a Estratégia 2050, que foi a primeira a ser aprovada, para colocar em linha com outros instrumentos que têm que ver com a União Africana, que é a Agenda 2063, e a Agenda das Nações Unidas, não é, que é a Agenda 2030. Estando em linha com esses instrumentos macros que acabei de citar, vamos encontrar na Lei 1/11, não é, os instrumentos de ordenamento do território. Vamos encontrar os planos diretores municipais. Vamos encontrar os planos provinciais. E é a partir daí onde tudo deve começar, porque as cidades em si têm um contributo para o desenvolvimento de um país, para o aumento da produção. Ou seja, as cidades são criadas para um determinado efeito. Quando elas não conseguem desempenhar todas as funções para as quais elas foram criadas, fica, de alguma maneira, complexo falar em desenvolvimento. É fundamental dizer que o desenvolvimento vai acontecer sempre numa parcela territorial. E se for na zona urbana, nós vamos chamar do desenvolvimento urbano, onde estão as cidades que têm a função de gerar habitação, gerar indústrias e gerar comércio. Mas quando ela acontece no campo, nós vamos ter os planos de desenvolvimento rurais, não é? Porque é aí
onde vai acontecer, no final do dia, a agricultura, a criação animal, onde vai acontecer aquilo que nós vamos chamando, não é, dos planos de ordenamento rural. E é o plano de ordenamento rural. Mas há pouco a Filomena Oliveira falava do programa de fomento à indústria rural. Nós temos a agricultura como base. Porque é que ela não se desenvolve? Porque estes planos não são feitos. Eu espero que começamos lá em cima, fizemos o 2050, agora estamos a fazer o 2027 e espero que conseguimos chegar aos planos micros. Para a minha ter noção, Angola, dos 164 municípios, só 28 municípios têm os planos diretores municipais, que são também um instrumento de planificação. Ou seja, se não conseguimos ter o plano diretor municipal, que é o que vai dizer onde é que se vai ter a urbanização e onde é que vai ter a zona rural, porque no final do dia são dois planos separados. Só temos 28? Porque os governos provinciais, provavelmente, desde 2011, ou não foram devidamente instruídos da importância da elaboração desse instrumento de ordenamento do território, ou não é, alguma tábua rasa deve-se passar. Conforme disse a Filomena disse muito bem, se não fazer um balanço dos planos passados e verificar onde é que nós falhamos para podermos fazer a atualização, nós vamos continuar a cometer os mesmos erros. Só para o Amilcar ter noção que em 2012, quando nós pensávamos, depois da realização das eleições de 2012, que Angola tinha cerca de 18 milhões de habitantes, em 2014 faz-se o censo populacional e logo deu-se conta que éramos 25 milhões de habitantes. Estamos a cometer a mesma falha, realizar, ou melhor, concluímos os planos sem antes fazermos o censo. O próximo ano vamos realizar o censo e provavelmente teremos surpresas novamente iguais às que tivemos em 2014. Quando não temos o território organizado, não sabemos quantos somos, fica difícil termos planos assertivos. São planos que foram feitos e nasceram de premissas, de alguma maneira, nubladas, com muitas zonas cinzentas, para não dizer premissas erradas, que esperam-se que não vão dar os resultados esperados. Eu penso que esses planos começam a ser calibrados a partir do próximo ano, porque vamos ter o censo 2014 e é a partir daí que nós vamos começar a mensurar a falha desses planos, porque se a projeção da população prevista neste plano que acaba, dos dois planos que foram aprovados, o 2050 e o 2027, não casar com a população que vai sair do censo de 2014 ou 2024, o que nós teremos é já ajustamento destes dois macroplanos. Se não tiver no país um plano de elaboração dos instrumentos de ordenamento do território que faltam, os planos diretores municipais dos municípios que não têm, são 28 é que têm, e temos aí províncias, por exemplo, como Luanda, que só tem um plano diretor, que é o de Viana, que está aprovado, Cacoaco está a desenvolver, mas ainda não concluiu. Quer dizer, se não olharmos para o desenvolvimento desses instrumentos, certamente que não vamos saber onde é que vamos colocar as indústrias, tanto na zona rural quanto na zona urbana, não é? Que é de todo fundamental para o alavancamento ou desenvolvimento do país. Obrigado, Maximiano Moenda. Quais são as suas expectativas em relação a este novo Plano de Desenvolvimento Nacional, que vai até 2027? Estamos aqui a pegar num dos eixos estruturantes, que são os incentivos às pequenas e médias empresas. Vão ter prémios agora de desempenho, pela excelência, digamos, do que produzirem, mas as famílias estão igualmente expectantes e também, se quisermos, outros grupos, outras faixas, outros segmentos da sociedade que querem ver a sua vida realizada a curto prazo. Justamente. Pronto, eu antes vou começar também saudando a todos que se encontram aqui na mesa e saudando também lá em casa a todos que nos acompanham. Bom, vamos renovar as expectativas, não é? Neste plano, que é um instrumento do planeamento nacional. Portanto, fizemos a estratégia a longo prazo, agora este é a médio prazo. E aqui dar já nota, já vamos atrasado, porque é de 23, 27 e o 23 praticamente está no fim, não é? Já fechou. Mas, portanto, traz de facto essa muito boa nova, incentivos às empresas. Não basta,
Portanto, nós já temos até inclusive o plano dos benefícios fiscais, não é? Que concede vários benefícios também às empresas, às micro, às médias. Mas há ainda um trabalho todo que deve ser feito para que, de facto, as empresas e as pessoas, a população, fundamentalmente, consiga ter os frutos deste plano. Deixa dizer, Amilcar, que tanto o ABC da gestão estabelece 4 princípios. Não é? Gerir é planear, organizar, executar e controlar. Portanto, nós estamos no plano e, como disse a doutora Florença, só estamos ainda no plano e, portanto, o mérito do plano vai se dar exatamente quando percorrermos as outras fases, não é? Que é a organização, muito importante, portanto, temos que organizar todo o aparelho e parte dessa organização também está nas reformas e há ali um eixo, não é, que fala exatamente das reformas, do reforço da capacidade institucional dos vários departamentos ministeriais e todos os organismos públicos e obviamente também do reforço da capacidade técnica, não é? E de competências dos funcionários. Né? Normalmente aqui estamos a falar de funcionários públicos e depois o setor privado apanha sempre aqueles que são os melhores que se encontrarem no mercado. E depois vamos para a questão da execução. E a questão da execução é crítica. Não é? É crítica. Primeiro, não temos o balanço, que nos podia dar uma perspectiva de como é que foi o exercício anterior, as quantas ficamos com o plano anterior, mas depois é preciso que haja uma interligação entre o plano de curto prazo, e aqui estou a falar do plano financeiro, que é o nosso OGE, com este plano, tanto este plano de médio prazo. Portanto, e o que nós temos vindo a assistir é que temos tido muitos desvios, não é? E depois, infelizmente, também há muitos choques externos, ora é petróleo, ora é Covid, ora é guerra na Ucrânia. E portanto, acabamos sempre nos desvirtuar e temos sempre o discurso da justificativa dos impactos externos e, infelizmente, Angola é um país que, de facto, não tem ainda uma base robusta para suportar os choques externos e muitas vezes esses planos acabam não se concretizando. As metas estão definidas no plano, acabam não se concretizando. Mas queremos tanto ver numa perspectiva mais otimista, tanto há uma norma, vamos dizer que o mundo, quer dizer, a economia mundial começa a dar alguns sinais de recuperação, embora ainda existem algumas incertezas, não é? E vamos esperar que, de facto, consigamos aproveitar estes sinais positivos, por exemplo, o preço do petróleo está em alta, consigamos aproveitar para materializar diversos programas, até alguns já estão em curso, e outros que estamos a elencar aqui nos planos, e fazer com que estes programas tenham efeito na vida das empresas e da população finalmente. Pois bem, Daniel Sapateiro, nós temos estado a assistir que, por causa, digamos, da alta dos preços do petróleo, estamos também a realizar algumas ações com base no bónus do petróleo. Estamos a fazê-lo bem para fazer crescer a economia? Entre a diferença do OGE, boa noite antes de mais e a todos e aos telespectadores, dizer que entre os $75, o exemplo deste ano, os $75 e a média do ano, que anda a gerar entre os 85 e os $90, esse superávit que nós tivemos, por exemplo, em 2021 e que devia ter sido melhor aproveitado em 2022, eu penso que não. E nós, nesse sentido, e aqui como solução, numa futura lei na Assembleia Nacional sobre a elaboração de um Orçamento Geral do Estado e a Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, instituir-se aqui um princípio de que o superávit, ou seja, o preço médio do barril e a arrecadação fiscal dessa natureza deveria ser, no fundo, direcionado para, por exemplo, capitalizar fundos públicos, Fundo Soberano de Angola, por exemplo, programas do Executivo, para que a nossa disciplina orçamental das nossas finanças públicas se cingisse, de facto, à receita e à despesa públicas
publicadas em Diário da República na Lei Geral do Orçamento Geral do Estado de cada ano. Para que, desse princípio, nós, de facto, promovêssemos que essa disciplina e as boas contas ficassem alocadas àquilo que realmente foi votado na Assembleia Nacional. Até porque evitaríamos aquilo que aconteceu este ano. Que, face a um superávit financeiro, fiscal e cambial do ano 2021, que depois, aplicado em 2022, estaríamos este ano à vontade para suportar a diferença dos 11% da redução da produção petrolífera, que não foi compensada pela subida do preço, e nós estaríamos numa situação de, por exemplo, ajudar a economia. O que é que nós fizemos? No fundo, metemos no mercado cambial para suportar as importações de um ano especial e que ajudou a resolver a questão da economia. Ajudou. Mas este ano nós precisamos dessa receita e nós tivemos que tomar algumas medidas que no passado sábado, no Direto ao Ponto, aqui o Augusto falou, de que, por exemplo, legalmente a cativação de despesa não está prevista na lei, mas tecnicamente isso em finanças públicas ensina-se que há várias formas de reduzir despesa, e uma delas é a cativação, outras é fazer orçamentos retificativos, orçamentos suplementares. O que o Governo decidiu foi, vamos cativar 2,7 bilhões de kwanzas dos 20,1 bilhões. E, portanto, o que é que aconteceu? No fundo, o Estado viu-se com menos receita e tomou essa decisão. Se nós tivéssemos feito essa medida técnica de nós, de facto, fizermos aqui um aforro, uma poupança acima do que está o preço de barril, nós estaríamos, por exemplo, aqui com uma margem de segurança. Mas este novo plano de desenvolvimento nacional é uma correção? Amílcar e telespectadores, eu vou aproveitar aqui o que Simiano disse. É que nós devemos ter como princípio, quando elaboramos um novo documento e que há um prévio, nós prestarmos contas, dizemos qual foi o balanço. Entre 2017 e 2022, qual foi o resultado daquele PDN. Para que haja aqui uma consistência. Eu fui fazer um trabalho que foi o seguinte. É verdade que só tem 5 dias e eu não consegui discorrer as 205 páginas do documento. É longo, é exaustivo, é técnico e tem que se cruzar a informação. Mas eu fui fazer o seguinte. Entre o manifesto eleitoral do Movimento Popular de Libertação de Angola, das eleições de 2022, portanto, o plano de 2027, o plano de 2050, cruzar esta informação. E fico com algumas reservas, tipo auditores, que é o seguinte. Se nós crescemos 1 milhão de habitantes, em 2027 não seremos 38. No mínimo seremos 39. Primeira questão e vai haver comida? Diga. Vai haver comida para todos? Eu ia lá chegar, mas eu queria ainda discorrer algumas coisas com os telespectadores para terem uma noção, porque é tão exaustivo e muito técnico. E nós temos que clarificar e esclarecer os telespectadores. Depois, eu não consegui ter uma noção de câmbio, porque é muito importante. Ele está feito em kwanzas. Mas repare, se nós não fizermos uma indexação em dólares, fica complicado perceber até se estes grandes números, que eu vou dizer aqui, por exemplo, que o PIB atinja os 67 bilhões de kwanzas. Se eu fizer um câmbio de 600, eu vou ter um PIB em dólares que anda aproximado daquele que nós tivemos em 2022, de 124.900 milhões de dólares norte-americanos, tendo em conta um crescimento previsto de 2022. Mas se tivermos um câmbio aproximado dos 750, 800, ou seja, o kwanza ainda tem que se valorizar mais do que aquilo que ainda hoje temos, teremos um câmbio muito diferente, teremos um valor em kwanzas indexado em dólares muito diferente daquilo que eu penso que vamos crescer 15%. E é isto que o Estado vem dizer. Em 2027 vamos crescer 15,29%, que dá uma média de 3%. Mas a população também vai crescer 3%. E isto é números mais ou menos oficiais. Ou seja, nós não vamos ficar mais ricos. Per capitamente falando, e aqui desculpa a expressão capitamente porque não existe, mas per capita, por pessoa, não vamos ficar mais ricos. E é isto que no final do dia, as pessoas lá em casa, as nossas mamães zungueiras, os agricultores querem saber, então, mas esse crescimento vai se refletir no meu aumento de rendimento?
Em Kwanzas, não. Por outro lado, dizer aqui para a Filomena, não a Filomena, mas para um setor da indústria que até ontem foi notícia nos telejornais, a indústria e a indústria das bebidas. Diz aqui que vamos crescer 80% em 5 anos. É um número muito grande e salta à vista. Passarmos dos 5% do PIB total para o ponto de 7% do PIB, que isto era a meta do Ministério da Indústria e Comércio. Se assim for, e em dólares, porque eu gosto de pensar em dólares, estamos a falar à volta dos 8 mil milhões de dólares do setor não petrolífero, indústria não petrolífera. Quando nós queremos atingir uma meta de indústria e portanto, investimento direto estrangeiro entre os 14 e os 17 mil milhões de dólares. Parece-me manifestamente super otimista. Deixe-me ouvir a Filomena Oliveira em relação a isso, até porque este novo Plano de Desenvolvimento Nacional deve casar com interesses que Angola também tem lá fora, porque está a tentar arrecadar mais empréstimos por parte do FMI e do Banco Mundial. Aliás, o Programa Alimentar Mundial diz agora que vai financiar até 100 milhões de dólares para agricultores ou para jovens empresários que queiram desenvolver a agricultura. Pergunto-lhe se este plano casa com os nossos objetivos quanto ao desenvolvimento sustentável das Nações Unidas até 2030 e também, digamos, se quisermos, os planos e projetos que o FMI e o Banco Mundial têm para com Angola. É uma pergunta difícil, porque parece-me que nós estamos em 2 planos de pensamento, de planificação e de realidades. Os planos de desenvolvimento das Nações Unidas têm objetivos claros e eles não pode ser, é uma utopia esperar-se que todos os países tenham o mesmo tipo de crescimento, a mesma quantidade de crescimento, em situações tão diversas quanto aquelas que são as realidades dos nossos países. Sim, por vezes é mesmo uma utopia, não entendo bem porque que eu pessoalmente tenho dificuldades em entender porque que sistematicamente alinhamos as nossas políticas com metas que são difíceis para nós lá chegarmos, atendendo à nossa realidade. E aqui a necessidade de fazermos os estudos, de trazermos a academia para dentro dos nossos planos, das nossas estratégias, antecipadamente, porque depois é mais um plano, de mais um plano, de mais um plano. E isto não é bom para o país, não é bom para os cidadãos e demonstra algo que eu tenho que admitir hoje, enquanto funcionária pública, que demonstra uma grande falta de capacidade de gestão. Gestão de riscos é uma das bases, gestão, planificação e mitigação de risco é uma das bases básicas, desculpem não o pleonasmo, de gestão. Nós temos riscos conhecidos, riscos desconhecidos e temos ainda os desconhecidos dos desconhecidos. E se nós não somos capazes de tratar disto desta forma, claramente que andamos a fazer planos que não correspondem à nossa realidade. Dizermos que chegamos aos nossos planos e muito honestamente e humildemente, eu estive, devem-me ter visto por aí, no Global Management Challenge, em que nós tivemos, por exemplo, o segundo campeão do mundo. É uma universidade da Rússia que não faz nada mais, nada menos do que todos os anos tratar de 200 mil candidatos, dos quais só 300 é que entram para essa academia para poderem vir a ser administradores municipais, governadores e senhores ministros. E se nós não introduzimos... Ficamos em terceiro e criamos aqui uma ilusão, não é? Não, aqueles jovens têm um mérito extraordinário, porque nós chegamos a uma semifinal com os BRICS todos, com a Índia, com a China, com a Rússia, com o Brasil, está vendo? E aqueles jovens, eles estudaram tanto, fizeram tanta prática, que para nós foi um orgulho vermos que aquele sacrifício foi coroado e ninguém deu bônus a ninguém, porque aquilo é feito com simuladores eletrônicos, portanto ali não se podia fazer grande batota, passa a palavra, mas dizer que sim, é possível.
E aí está um caso de Angola que vem do nada. É a primeira vez que o Global Management Challenge chega à África e a Angola. E Angola consegue fazer uma peripécia daquelas. Significa o quê? Que dando as oportunidades aos senhores funcionários públicos, obrigando a que a nossa avaliação seja também ela baseada em gestão de projetos, claramente que quantitativamente e qualitativamente os nossos planos, as nossas estratégias vão ter que melhorar. Porquê? Porque vai haver o rigor da ciência que nós não temos. Daí está dentro desses eixos do PDN. Está dentro dos eixos do PDN e então desenvolver novas competências. Eu estou particularmente bem feliz de saber que o próprio ENAP está a abraçar as questões da gestão de projetos para que sejam inclusas, então, não só na avaliação, mas também na formação. Para dizer que, se não o fizermos e se não chamamos sistematicamente a academia, e quero anunciar que o IDIA acabou de assinar um protocolo de cooperação com o Centro de Estudos da Faculdade de Economia de Agostinho Neto, porque é assim que nós temos que trabalhar. Não sei quanto tempo vou ficar no Estado, mas pelo menos enquanto lá estiver, quero deixar alguma diferença. E essa diferença a academia tem que estar sistematicamente junto do legislador, junto das instituições do Estado, para fazer aquilo que é o papel dela. E que nós estamos pura e simplesmente a pôr de lado e, infelizmente, a ir buscar competências exteriores que estão desassociadas da nossa realidade, que podem ter muitas competências nos seus países, mas que depois resultam em utopias. E era isso que eu estava a dizer. Não sei até que ponto nós devemos ter como política uma orientação dessas metas internacionais, quando o nosso país é diametralmente diferente e tem condições específicas do seu desenvolvimento, e claramente que em 2030 não vamos lá chegar. Então, é esta falta de realismo que às vezes eu costumo classificar de faz de conta que não podemos continuar a fazer. E com muita humildade e coragem, temos que olhar para a frente e dizer sim, estes são os desafios que nós temos. E se é a falta dos planos diretores municipais, que devem ser a base, deve ser o plano master de desenvolvimento do teu país. Se tu não tens os planos master de desenvolvimento municipal, como é que você chega a um plano nacional? Mas nós temos aí o orçamento participativo, que se quer a contribuição dos municípios. Como é que é possível, não havendo planos diretores nos 164 municípios que nós temos? São estas incongruências e estas, eu não chamo de problemas, eu chamo de oportunidades claras que temos de capitalizar, de irmos buscar a universidade. Também tenho a dizer que fui buscar 15 jovens estagiários da universidade. É uma grande revolução, porque depois temos um outro... Pública ou privada? Diga? Pública ou privada? Pública e privada. Porque depois temos outros constrangimentos, a execução do orçamento que não nos permite chegar aonde temos que chegar. E aqui é importantíssimo dizer que, por exemplo, nós somos um instituto, certo? E o instituto, a maior parte dos nossos institutos são unidades orçamentais que têm independência administrativa, financeira e patrimonial. Mas, na realidade, isso não acontece. Será? Não acontece, porque depois estamos sempre indexados ao orçamento da tutela, que por sua vez fica condicionado à própria execução ordinários do Tesouro, as rotas. do Tesouro. Ainda que tenhamos mesmo recursos próprios, porque alguns institutos têm essa oportunidade, mesmo esses recursos têm que passar pelo JEP da entidade que tutela. Então, aqui temos, os juristas gostam de dizer uma coisa assim, a falta de hermenêutica jurídica. Aqui uma contradição. Ou somos ou não somos. E então, entre o ser e o não ser, depois fica outra coisa que é cobrar aos institutos a realização de um conjunto de tarefas que lhes estão atribuídas,
mas que não dependem deles na execução por causa dos recursos. Portanto, esta é outra grande oportunidade que a academia tem para, junto das instituições do Estado, e maiormente agora ajudar o nosso Ministro de Estado da Coordenação Econômica para podermos então fazer um alinhamento que seja mais realista. Eu não estou a dizer que precisamos de ter totalmente independência, mas precisamos de ter alguma coordenação jurídica, porque depois, entre aquilo que está estatuído e que é lei, depois, aquilo que é a prática é outro assunto totalmente diferente. Isto leva-nos, inclusivamente, a não sermos capazes de olhar para aquilo que é a gestão preditiva ou uma gestão ágil. É que um orçamento é mesmo uma previsão. Só as pessoas acham que o orçamento é aquilo taxativo. Não, a escola não está a fazer a função dela. E estas questões deviam ser até introduzidas na escola primária, está a ver? Eu no outro dia dizia ao Eliseu Vunge, quando ele lançou aquele livro, vamos fazer uma banda desenhada da contabilidade para as crianças também. É importante que isto comece a partir da escola primária. Porque aquela gestão que você escreve lá no orçamento e que isso vai acontecer tudo assim, também é utopia, não vai acontecer. E se não temos a capacidade, da agilidade, de tão logo termos o senso, de tão logo sermos capazes, e aqui sim um compromisso forte, de termos os nossos planos diretores municipais, e os ordenamentos jurídicos necessários e suficientes dentro daquilo que é o âmbito da reforma e também da simplificação de processos, que continuam muito complicados ainda. Então, se tivermos esta capacidade aliada ao capital humano com a capacidade de gestão de projetos, nós claramente vamos entrar numa gestão muito mais ágil e muito mais consentânea com a realidade. Maxime Manuel. Pois bem, mais do que conhecer o território, é fundamental que o PDN conheça, digamos, os planos diretores de todos os municípios, para que possa fazer, digamos, devidamente um projeto mais estruturado e multidisciplinar. Certamente, certamente. E esse é o grande equívoco, né? Temos um plano nacional Macro. E não temos os planos municipais. Quer dizer, isto aqui é um grande, portanto, é uma falha, de facto, deve ser agora corrigida. Penso que agora as administrações municipais vão atrás, não é? E eu falava na necessidade de haver a associação entre a planificação financeira, a execução financeira, e os planos, ou seja, de ordenamento, nomeadamente. E temos agora o orçamento participativo, que é uma oportunidade para fazer isso. Portanto, os planos municipais deviam decorrer já do tal orçamento participativo, né, que até identifica as necessidades dos municípios, não é? Dos bairros, e tem havido até a auscultação aos munícipes, não é? E dali se fazer uma lista de necessidades, portanto, tudo que é obras, tudo que é bens públicos necessários naquela localidade, e estes então seriam inscritos para o orçamento e dar resposta àquilo que era a planificação do município. Portanto, não há isto, vamos ter que ir atrás, mas temos que ir atrás bem e temos que garantir efetivamente que hajam recursos para a materialização de tudo isto. Agora, tudo isto também só é possível com o reforço, obviamente, do pessoal, né? Do pessoal. E este reforço passa não só pelas competências técnicas, mas também pela reformulação, vamos assim dizer, apetrechamento, em termos materiais, quer das administrações, não é? A mudança de equipamentos de trabalho mais sofisticados, mais eficientes, que muitas vezes notamos que não existem. Com simplificação de processos. Com simplificação de processos, exatamente. Muitas vezes notamos que não existem. E depois com um combate à corrupção. Ou seja, o combate à corrupção deve ser... Não é o combate à corrupção, é o combate à impunidade. A impunidade, pronto. É totalmente diferente. Pronto. Por quê? Porque estas, não se fazer o combate à impunidade e à corrupção, vou aqui adicionar, faz com que muito daquilo que são as medidas e até a boa intenção não se materialize. E então, não se materializando, obviamente, que quando formos fazer balanço,
se fizermos, vamos notar que não alcançamos os objetivos. Outra nota importante são as autarquias. Portanto, nós vamos conhecer melhor a realidade local, não é? Vamos executar melhor esses programas, esses planos municipais, quando tivermos as autarquias. Então, aqui é uma nota, a dinamização de todo o pacote legislativo associado, né, toda a questão burocrática que ainda existe, para que efetivamente tenhamos autarquias e temos que dar o chamado big push, não é? Um impacto forte. Não está dentro desse eixo prioritário que vai até 2027, a questão das autarquias. Exatamente, que no meu ver, portanto, eu não sou parlamentarista, não sei quais são de facto as grandes questões, mas sei que há questões legislativas também, não é? Acho que os documentos, as leis não estão completamente fechadas, há ainda discussão nesse sentido, e haverão outras, obviamente, mas tentaríamos adiar o país novamente se não corrermos rapidamente para a implementação das autarquias, porque os problemas da... Está dentro da reforma do Estado. Está dentro da reforma do Estado, exato. E temos que completar essa reforma do Estado. Começamos, isto tem que ter algum prazo para terminar, não pode ser a vida toda, não é? Para terminar, porque nós temos a densidade populacional a aumentar, nós temos o número de crianças a crescer numa velocidade que é brutal. E fora do sistema de ensino? Exatamente. Portanto, nós estamos constantemente a precisar de serviços de saúde. Portanto, aqui muitos problemas que se vão acumulando, não é? Vão acumulando, e que se nós não tomarmos, de facto, as medidas que nós já identificamos quais são, não tomarmos agora, fazermos agora, nós estamos a criar aqui uma bolha que pode ser muito perigosa mais lá para frente, não é? Pois bem, Luís Fernando, de qualquer modo... a falta dos estudos do impacto. De qualquer modo, há aqui um projeto do Executivo que visa acabar com as escolas precárias, portanto, e que trabalhem em mais condições até 2027, mas a minha questão não é essa, a minha questão diz respeito, digamos, aos eixos prioritários que estão incluídos agora dentro deste novo Plano de Desenvolvimento Nacional, que vai até 2027, portanto, é um programa do curto, médio prazo, mas está dentro da estratégia de longo prazo, Angola 2050, todos os eixos estruturantes estão neste plano que vai até 2027? O eixo principal do Angola 2050 foi-nos apresentado o capital humano. Reforço da capacidade das pessoas. As pessoas têm que estar melhor preparadas. E a Filomena falou muito bem, não é? As universidades. Temos que trazer as universidades para o centro. Eu, quando estudo as administrações municipais, porque a vida faz-se nos municípios, eu, quando estudo, Augusto, não é? Estou a trazer um diagnóstico que eu faço. A incapacidade dos nossos administradores de identificar, de priorizar e de implantar projetos fundamentalmente estratégicos de investimentos é gritante. Então, se nós... Doutor, aí tem uma questão. Será que é incapacidade ou ele não tem autoridade? Esta aqui já é o auditor que vai ver o porquê que ele é incapaz de selecionar projetos. Porquê que ele é incapaz de priorizar projetos. Porquê que ele é incapaz de implementar projetos. Isto, não é? A gestão por resultados vai trazer o de cima. Mas deve ser ele a validar esses projetos ou é a comunidade? Exatamente. Essas questões todas, que no final do dia... Este é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, o que é que devemos fazer? É pegar os administradores municipais e formá-los e ver se, de facto, as suas competências enquanto administrador municipal estão a ser cumpridas. Eu, quando digo nas competências, por exemplo, de uma administração indireita do Estado, que tem a obrigação de elaborar um contrato-programa, e este contrato-programa tem que ser, não é, no final do dia, validado por o órgão de superintendência, Ministro de Estado ou Departamento Ministerial. Se, de facto, eu apresento o meu contrato-programa e ele é assinado, eu devo, de facto, ser julgado ou avaliado em função daquele contrato-programa que fiz com o órgão de superintendência. Eu não preciso estar
todos os dias no departamento ministerial como se fosse uma direção nacional do departamento ministerial. Porque os órgãos da administração indireta do Estado são órgãos, não é, que dependem diretamente do Presidente da República segundo a Constituição. O Presidente da República, por intermédio do Decreto Legislativo Presidencial 2/20, delega esta competência aos ministros, departamentos ministeriais. E nós entendemos que os institutos públicos dependem do secretário de Estado, dependem do diretor nacional e às vezes até quando o ministro, quiçá, te manda depender de um chefe de departamento. Ou seja, viramos meros departamentos ministeriais. Ou seja, é tal hermenêutica jurídica que eu falava há bocado. Corretamente. Então, aqui, se nós não tivermos este casamento entre aquilo que se planifica e a organização para executar o plano, porque depois de eu fazer o plano, eu tenho que ter uma organização, que nós chamamos uma orgânica. Os órgãos executores. Os órgãos executores. Se nós não concebemos essa orgânica como deve ser, o plano nunca vai ser materializado. Então, está sempre na política. Está sempre na política. A política continua a controlar a execução. Exatamente. E depois reclama dos resultados da não execução. Corretamente, quer dizer. E já estamos nisso há 3 anos, atenção. Sim, já estamos nisso há 3 anos. Não, muito mais. Não, a partir do decreto. Tá. Quer dizer, nós aqui já estamos há 3 anos. Só estamos, não é, aí do primeiro passo para o segundo. Porque o primeiro passo, como disse bem o Maximiliano, é planificar, e parece que já andamos de planos em planos, mas o segundo passo, que é organizar para a materialização do plano, nós ainda não conseguimos conceber isso. Porque depois temos que ir para a execução, para fazer aquilo que a Filomena disse, mensurar. E nós, em níveis de gestão, temos 2 grupos de gestão. Uma gestão que é daquilo que se pode prever, daquilo que se pode mensurar, e outra gestão daquilo que não se pode prever. Aqueles riscos imprevisíveis que a Filomena falou. Por exemplo, os choques externos foram aqui sublinhados. Exato. Esta gestão que nós ainda não estamos a conseguir gerir o previsível. Quer dizer, o previsível nem o previsível estamos a conseguir gerir. Nem o risco previsto. Então, fica difícil gerirmos o imprevisível. Se os riscos previsíveis, subida do preço do barril de petróleo, diminuição das quantidades do preço do barril de petróleo, subida dos juros no mercado internacional, variação na taxa de câmbio, variação na taxa de juro, variação no preço do pão, da gasosa, da fuba, etc., não estamos a conseguir prever. Mas isto tem custos para aumentar lá, porque são programas eleitorais que foram desenhados em 2022. Então, nós temos que fazer um pacto ao povo eleito. Exatamente. Que o mensurável já não podemos ter dificuldade de gerir. Se foi apresentado um programa eleitoral do governo, está lá, esse programa de governo deve se materializar no PDN, porque o PDN são os 5 anos do governo, é transcrever diretamente. Não deve existir aquilo que nós chamamos de desvios entre o programa apresentado... Mas é possível executar este plano? Esta é a minha pergunta. Estou aqui a dizer, este Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. O que eu estou a dizer, amigo, é que nós estamos com dificuldades de materializar o previsível. Por quê? Porque nós, vê, Amilcar, que nós temos a nível... recursos na estratégia. Não temos recursos na estratégia, porque nós temos a nível da nossa lei, e vamos dizendo que a solução de Angola passa por, e isso é que diz a estratégia 2050, não é? A captação de investimento estrangeiro direito. E esta captação de investimento estrangeiro direito passa por muitas coisas. Primeiro, o ambiente de negócio e fundamentalmente a organização interna no que tem que ver parcerias público-privadas. A lei de parcerias público-privadas é tão complexa que a maior parte dos ministros tanto provavelmente não percebe. Então, é fundamental quem organiza o Estado, na reforma do Estado, dizer assim, da mesma forma que foi necessário para os ministérios comunicar melhor, ter um gabinete de comunicação institucional, para entender melhor da parte jurídica, teve um gabinete jurídico dentro dos ministérios. E para a questão dos planeamentos, teve um gabinete GEP. É fundamental termos um departamento dentro dos ministérios que cuida da parceria público-privada. Se tivesse até que exagerar um bocadinho, eu elevava o número de secretários de Estado por ministérios para 3. E elegia um secretário de Estado em cada ministério
para cuidar somente das parcerias público-privadas. Porque Eu se vou nós... ter que discordar. Mas isso não resolve Eu vou ter que discordar, porque uma parceria público-privada no nosso ordenamento jurídico, o decreto que institui o que é uma parceria público-privada foi concebido num tempo e num espaço para situações muito específicas, que era quando o Estado tinha grandes ativos, tipo fábricas, cucas e por aí, e não tinha ele capacidade de gestão claramente empresarial. Aí sim entra uma PPP. Paradoxalmente, nós temos em Angola também parcerias público-públicas, que são algumas das empresas públicas, são SAs, muitas delas. Mas nunca pensamos que podemos efetivamente pôr parcerias público-públicas a funcionar corretamente. Agora, o que nós precisamos é de olhar para os ativos que nós queremos transformar em parcerias, quer sejam público-privadas ou público-públicas, e adequar o instrumento que temos atualmente. Porque não é verdade que o instrumento que nós temos atualmente de PPP serve igualmente para um polo industrial, para um parque industrial rural, e também para o mercado municipal. Não é nada verdade isso. Então, andamos aqui a falar um pouco como um papagaio, a repetir algumas coisas. E quem é que diz que isso é verdade? É tal avaliação que nós não fazemos. É tal avaliação dos impactos que nós não fazemos. É tal falta da integração da academia com as nossas políticas que devia estar lá sistematicamente, até porque fazer o orçamento, e só para dar um exemplo, o orçamento participativo é um primeiro passo, mas não deve ficar por aí. A execução do orçamento deve ser participativa ela também, porque se houver essa participação a todo o tempo da execução, você já tem o impacto da avaliação feito pela própria comunidade. E é muito mais fácil, quando você chega ao próximo ano a correr, como sempre, porque andamos sempre a fazer o orçamento a correr, quando devia ser algo dinâmico e que devia ser ágil e que devia ser contínuo. Você, a partir do momento que o orçamento foi aprovado hoje, essa parceria com a comunidade deve continuar para se ir fazendo os ajustamentos e as avaliações necessárias para não cairmos outra vez no próximo ano. Estamos a correr para ir aprovar uma coisa qualquer. Augusto Fernandes, peço imensas desculpas. Vamos ouvir o Daniel Sapateiro para concluirmos a ronda de abordagem sobre este tema. Estamos hoje no Debate Livre a falar dos eixos prioritários do novo Plano de Desenvolvimento Nacional, que foi aprovado há 5 dias em 7 Conselhos de Ministros. Amílcar, permita-me, e vou ler aqui uma parte do texto que é fundamental para mim, nas 205 páginas. E diz assim, vou citar: dada a turbulência dos últimos 5 anos, 2023 começou em modo de crise. O risco de erro de cálculo da política fiscal, monetária ou financeira aumentou no momento em que a economia mundial é frágil e que os mercados financeiros estão a mostrar sinais de stress. As soluções de compromisso de políticas para abordar a crise do custo de vida são particularmente desafiantes. Depois fala da demografia, do aumento dos custos com energia, se há comida para toda a gente ou não, é tudo. E diz assim depois, num terceiro parágrafo: em consequência de todos estes fatores, as previsões para 2023 e os anos subsequentes, ou seja, seguintes, são sombrias. Está aqui, não foi eu que escrevi. São sombrias. E agora eu vou responder a algumas questões. Amílcar e para os telespectadores. Primeiro, nós temos falta de dados. Quando nós, investigadores, académicos, professores, queremos dados sobre o país e que vamos às bibliotecas, com os parcos, os recursos que têm, vamos à internet, muitas das vezes vamos encontrar informação do estrangeiro. Estimativas, abordagens de fora para dentro. Repare depois outra coisa, Amílcar. A primeira questão é política. A primeira questão é política. Vamos ou não ter no futuro eleições legislativas separadas? Primeira questão. Segunda, vamos não ter ou não ter autarquias nos próximos 10 anos? Terceira questão. Se vamos ter órgãos de fiscalização, por exemplo, das finanças públicas. Eu tenho dado e escrito esta ideia de 54 países que têm este órgão, um Conselho de Finanças Públicas, que exaram opiniões técnicas sobre os ciclos destes planos de desenvolvimento nacional,
de planos de endividamento de curto, médio e longo prazos, que também têm que estar aqui e temos que ir beber, porque, no fundo, muito que está aqui está a ser com recursos a endividamento interno ou externo. Aliás, que vem dizer que vamos chegar a um PIB, dívida sobre o PIB, a um rácio de dívida sobre o PIB de 60%. Isto, obviamente, que depois tem aqui os riscos da produção petrolífera até 2027. E não sabemos os preços. Por outro lado, a questão aqui das prestações de contas, das parcerias público-privadas, que não são ruinosas para o próprio Estado. Nós temos visto, até em Portugal, as autoestradas, quer dizer que o próprio Estado tem que pagar às concessionárias para suportar um conjunto de estimativas de utilizadores que não foi satisfeito. Por outro lado, se as futuras parcerias público-privadas dos caminhos de ferro de Luanda, de Moçambique, serão ou não são proveitosas. Por outro lado, Bom, temos algumas dessas empresas consideradas estratégicas no mercado. Com certeza. Se vamos ou não ter aqui um hub regional portanto, de transportes, nomeadamente se vamos ou não ter uma Catumbela, um aeroporto internacional que dê, de facto, vazão a todo um centro e sul do país. Vamos ter um aeroporto internacional de Cabinda até para fazer concorrência com a RDC, com a República do Congo, com o Gabão, etc. Será? Não, ou seja, esses órgãos, esses Vamos outros ter órgãos... assim tanta gente em Cabinda a viajar para fazer o quê? Não foi eu que disse. Portanto, a questão é que nós, antes de tudo, precisamos de resolver os primeiros problemas. E o primeiro é o político. Depois, a organização do país passa por reformas estruturais. Certo. Eu não consegui vislumbrar essas reformas estruturais que necessitamos. O Augusto fala muito das universidades. Eu sou um opositor a esta massificação das universidades. Nós precisamos de fazer a reforma... Filomeno Oliveira. Não, poucas, mas excelentes universidades com recursos, não só de pagar aos professores, de ter bibliotecas, de fazer investigação e pesquisa, de fazer relatórios e de facto, ter isso também como boa propaganda das nossas universidades. A questão é que o nosso ensino pré-primário, primário e secundário, é aqui que nós temos que olhar para que as pessoas que estão hoje a nascer, aquelas que nasceram em 2020, que hoje até têm 23 anos de idade, consigam perceber que é a área técnica que o país precisa e não de licenciados. Sim. Nós temos que nos consciencializar que o aumento das universidades, dos institutos politécnicos, não é o caminho. Nós temos que fazer uma retração e coragem para fechar muitas das faculdades, universidades, institutos politécnicos, para que melhore-se a qualidade dos serviços prestados na lógica daquilo que o mercado precisa atualmente, mas principalmente do futuro. A inteligência artificial, a robótica, a industrialização, a diversificação da economia nas energias renováveis, o fomento entre a cadeia de valor da agricultura, indústria e comércio. E o comércio, como ela disse, não é só os mercados, o comércio alimentar, não. É tudo esse tipo de mercados e para exportação. Caso contrário, nós só estamos voltados para o mercado interno. E o mercado interno não tem subsistência numa lógica de economia de mercado, que é o consumo privado das famílias. É o consumo privado das famílias e a economia de mercado que sustenta todo um ciclo do consumo, da produção, da distribuição de riqueza, da poupança e do crédito. Este é o ciclo. E nós temos um país de rendimento baixo que tem que crescer, e não só porque o preço do petróleo sobe, pela produção que possa subir, mas principalmente pelo aumento do rendimento. E aí só vem uma coisa, a produtividade. E nós temos que aumentar a produtividade de todos os nossos trabalhadores. Obrigado, nós temos o relógio certo, é tempo de fazermos aqui um curtíssimo intervalo para ganharmos dinheiro. O mercado publicitário também está em baixa, pelo que a TV Zimbo aproveita este momento do debate livre para ganhar o novo desenho do Plano de Desenvolvimento Nacional, que foi aprovado pelo Governo na passada semana. Faz hoje 5 dias, está em debate aqui no nosso programa. É um programa de curto prazo, porque só vai até 2027, mas está dentro da estratégia de longo prazo Angola 2050. Tem um curtíssimo intervalo, já sabe, Maximiano Moende, Filomeno Oliveira, Augusto Fernandes e Daniel Sapateiro estão a analisar este plano aqui no debate livre. Já voltaremos.
para o período 2023-2027 deste plano de base do Executivo há 7 eixos prioritários, alguns dos quais, como já aqui dissemos, são promessas eleitorais do próprio MPLA. Diferentes órgãos ministeriais devem desenvolver ações para responder ao que está definido na estratégia de longo prazo Angola 2050. Aqui nos estúdios, Filomena Oliveira, Maximiano Moente, Daniel Sapateiro e Augusto Fernandes. Vou começar com Filomena Oliveira nesta segunda parte do nosso debate e com uma questão muito concreta. Maximiano Moente falou aqui de choques externos. A nossa economia não está devidamente sustentada para suportar estes choques externos, mas, de qualquer modo, Filomena Oliveira, estamos a conseguir financiamento externo. FMI, Banco Mundial tem vários programas para Angola. Agora surge esta boa nova do Programa Alimentar Mundial, com financiamento entre 50 e 100 milhões de dólares para financiar projetos no setor agrícola. Os jovens que certamente se vão habilitar terão capacidade suficiente, quando digo capacidade de inteligência suficiente para poderem desenvolver estes programas com financiamento que não será de borla do Programa Alimentar Mundial? Claro que não vai ser de borla. E qual é o custo? O custo financeiro, mas o custo social e o custo do futuro. Nós nunca pensamos o custo do futuro, o que é que isso vai implicar. Sim, temos, a nível do endividamento, temos recursos bastantes. Quando olhamos para outros países que com menos recursos têm uma dívida externa muito maior, mas se calhar eles fazem melhor a gestão dos riscos e fazem o estudo do risco. Nós não estamos a fazer estudo do risco e estamos a ir para uma direção para financiamentos através de entidades financeiras que estão controladas por fundos muito bem conhecidos e que nunca perdem. Portanto, se eles nunca perdem, significa que quem vai perder somos nós. Então, é preciso fazer este estudo deste impacto e haver um equilíbrio. Costuma-se dizer na gíria, e porque eu sou do mato, não é? Que não devemos pôr todos os ovos debaixo da mesma galinha a chocar. Não é bom. Devemos diversificar, inclusivamente, esta questão das dívidas e do uso dos nossos ativos para podermos, então, ter o tal colateral que nos é solicitado. Mas há uma outra questão muito importante, é que quem vem executar esses projetos não são angolanos, mas há uma questão que nós temos que ser capazes de descolonizar a nossa mente, e o estômago também, que é muito simples. Se o dinheiro é nosso e nós estamos a pagar, e estamos a pagar bem, quem vem executar é nosso contratado. E nós não somos tratados dessa forma. Nós somos tratados como os pedintes, que estamos aqui a receber um favor, que não é um favor. É algo muito caro, que se calhar, se tivéssemos feito os tais estudos de impacto e das reais necessidades que temos, se calhar não precisaríamos de tanto dinheiro assim, porque continuamos com programas megalómanos quando nós precisamos de pequenos projetos sustentáveis multiplicados aos milhões. Isso é o que nós precisamos para manter, então, e aí sim, a sustentabilidade alimentar das nossas famílias e incluirmos a escola também naquilo que diz respeito aos produtos e à sua composição organolética, se assim que se diz, no sentido de olharmos para o lado nutritivo. É que nós cada vez mais estamos a ocidentalizar parte da nossa cesta básica normal, com um grande pendor de importação de produtos que, quiçá, nós não precisamos deles. Precisamos é de estudar aquilo que nós temos. E só para dar um exemplo, nos carboidratos, nós temos na cesta básica atual muitos carboidratos importados. Mas quantos carboidratos muito mais baratos nós temos e que são locais? E por que é que nós não investigamos e não investimos mais? Precisamos sim de fazer um grande exame àquilo que é a nossa sustentabilidade alimentar, mas sobretudo o impacto que estes financiamentos, e isso sim faz-se antes, durante e no fim, o impacto que estes financiamentos megalómanos vão ter não só a nível da nossa economia, mas também se houver a transferência de sementes de polinização fechada, por exemplo,
qual é o impacto que isso vai ter. Nós temos exemplos claros do que aconteceu na Índia, está a acontecer também no Zimbábue, em que os senhores agricultores estão a cometer suicídio em grande escala porque tornam-se totalmente dependentes das sementes de polinização fechada, o que significa que têm que comprar todos os anos os insumos que normalmente na polinização aberta é possível ser utilizada. Temos questões de produção, sim, mas as questões do aumento da produção não estão só aliadas às sementes de polinização fechada. Temos países que inclusivamente proíbem. Então, temos que ter este cuidado e é uma responsabilidade de todos nós, hoje, angolanos, para com o futuro da nossa nação e da nossa soberania também, de olharmos para estas questões e de sim chamarmos a nossa academia, fazermos parcerias regionais com outras academias e outras instituições do Estado que estão a fazer bem, muitas vezes de forma mais simples, a Namíbia, a Zâmbia, a própria RDC. Em vez de andarmos em grandes cavalgadas aí buscar grandes modelos que se calhar não nos servem e, como eu digo, a que custo? Qual é o custo? Este plano de desenvolvimento não imitamos de alguém, ninguém. Claro é um plano que, que, digamos, se adequa, está dentro da nossa realidade objetiva. Quando nós transportamos através de consultores externos aquilo que são os objetivos das Nações Unidas, claramente que não estamos a olhar primariamente para os nossos objetivos. Ainda continuamos a gastar muito com os consultores externos. Claro que sim, e é contraproducente, porque depois acabamos por ter as duas realidades, a realidade do faz de conta e a realidade da realidade do nosso país, e é aí que nós temos como objetivos um conjunto de metas que não são claramente as nossas, que não vão ser atingidas nem as de Angola, nem as da maioria dos países africanos. Mas isso serve sobretudo para nos classificar naqueles padrões, que eu não gosto nada de pronunciar essa palavra, da pobreza. Nós vamos ser sempre pobres enquanto tivermos estas metas de países desenvolvidos a serem impostas no nosso país, que é claramente, se tirarmos o petróleo da nossa economia, nós somos um país subdesenvolvido e não temos que ter vergonha de o dizer, temos que ter a humildade de o aceitar, e é esta aceitação que nos vai fazer ser mais sábios naquilo que são as nossas políticas. Mas dizia eu que acabamos por gastar muito dinheiro e de estar sempre aquém, quando na realidade não é a pobreza que deve ser medida, mas é a nossa capacidade de criação de rendimento. E enquanto nós não conseguirmos fazer este shift, esta alteração da nossa mentalidade, esta descolonização, porque a África não é nada pobre, isso é mentira. A África não é pobre, a África é um continente riquíssimo. O que nós precisamos é de nos focalizarmos na criação do rendimento. Porque a nossa comissária da União Africana, Joseph Amnesako, dizia que a África precisa de 95 mil milhões de dólares para os agroparques. Quanto é que nós precisaríamos destes 95 mil milhões de dólares? Olha, aquilo que me mostra a realidade da Namíbia, aqui ao lado, com recursos, água, que é nosso, eles conseguem fazer pequenos agroparques que lhes permitem ter a sustentabilidade alimentar. Sim, é um país que, a nível populacional, é mais pequeno, mas em comparação, em termos de comparação, de utilização racional dos recursos, estão ali lições que nós temos que aprender. E, em vez de andarmos a fazer acordos de cooperação com não sei quem, lá longe, com muitas flores e muitos anos de desenvolvimento, devemos começar a fazer, quanto mais não seja por causa da nossa necessidade de integração regional, começar a fazer os nossos programas de cooperação, de aprendizado, de rotação de alunos e de professores e de sinergias a nível não só do Estado, mas também do setor privado, com os países vizinhos. Isso faz todo o sentido. Eu viajei de Kinshasa para Luanda e nós não temos sequer a ideia do fluxo de dinheiro, de recursos que passam por aquela fronteira do Luvo. E mais, nós não temos ainda hoje um adido comercial sequer no nosso país, potencialmente para onde nós mais podemos exportar. Então, é este desalinhamento que nós precisamos de cair na real, como diz o brasileiro, e de uma forma humilde, mas corajosa,
começarmos de pequenos. O problema de Angola é que queremos atingir números muito complicados quando você é uma sociedade subdesenvolvida na realidade. Então, Não é este plano nacional ou o plano de desenvolvimento nacional é um plano real ou não? tem partes de realidade e tem partes que não tem nada a ver com a nossa realidade, mas faz parte do sonho. Quem não sonha nunca vai conseguir lá chegar. Era isso que eu ia dizer. Fiz a pergunta ao Maximiano. O plano é uma intenção também, não é? No final do dia, o plano é uma intenção. Mas é realizável este plano até 2027? Bom, Eu já vou perguntar à Filomena o que é que não é realizável, mas pergunto-lhe o que é realizável dentro deste plano. Bom, olhando aqui para os números, não é? E eu estive a ver ali o terceiro eixo, que é o promover o desenvolvimento do capital humano. Não, peço desculpas. Eu penso que é o sexto eixo, que é assegurar a diversificação econômica sustentável, né? E aqui, pegando nos setores da agricultura, pescas, e depois temos indústria e comércio. Portanto, para a agricultura, ela apresenta um status, à data de 2022, de 4,9 bilhões de kwanzas e uma expectativa de crescimento para 6,39 bilhões. Isto é um crescimento, um peso no PIB de 8,6, a agricultura, atualmente, e espera-se que entre 2027 atinja 10,2. Ou seja... 10,2 bilhões de kwanzas. 10,2%. 10,2%. Exatamente. Ou seja, o peso atual, ou a 2022... Bom, mesmo assim está acima das expectativas. Peso no PIB. No PIB, No PIB, sim, mas está acima das expectativas. percentagem. Até 2027 está muito acima das expectativas do 10,2. Executivo. Pronto, é isso que está ali, não é? No plano. Depois, para as pescas, 2,3, acho que é 2 bis, e depois sobe para 2,7 bis. Pronto, aqui qual é que é o crescimento? 6,6 para 10,2, estamos a falar de... 8,6 para 10,2, estamos a falar de 1 e qualquer coisa, 1%, que é o crescimento que se espera no setor da agricultura. Mas olha, Daniel, não são esses números que na tens? página 20 diz que é 42%. Está a ver? Amilcar, esse Não projeto, são esses números não é? que Os Pronto. números que estão aí relatados, não é? São números que partiram de premissas não muito realistas. E quando a premissa não é realista, o pressuposto não é realista, o resultado final da equação não pode ser verdade. Daniel. Então, nós temos que começar a partir 50? daí. Se queremos ver o 27. produto da planificação, temos que ver com Página que 20. pé foi cozido o pressuposto. E nós olhamos para os pressupostos todos aqui, na educação, na agricultura, na indústria, quer dizer, em todos eles, todos os setores, eles não partiram de premissas verdadeiras, porque foram feitos por capital humano que não conhece a nossa realidade, não Mas conhece o capital humano que é rumbo. nacional ou Não, estrangeiro? estou a dizer a empresa consultora que trabalhou no documento. Quando escreve aquela frase que o Daniel leu, e muito bem, que é nubloso, quer dizer, quando sombrio. você está... É sombrio. É sombrio. A expressão Está é escrito sombrio. no documento, não sou eu que estou a inventar. Não é? Os pressupostos todos que ele trouxe do contexto internacional é sombrio. Então, estamos diante de cenários não previsíveis. E você traz um documento de gestão previsível com riscos imprevisíveis. Se você não mapeia esses riscos, Já apanhei. não Já apresenta completo. Já um apanhei. plano Já de mitigação desses riscos, de gestão desse risco, todo o documento não vai ser implementado, não é realista. Mas se os Então, estrategas admitem que são sombrias, estão a ser realistas. eles estão a ser realistas que tudo o resto não serve. Ou seja, a única coisa que serve, ou consideramos esse texto verdadeiro, ou riscamos esse texto. Mas está lá. Se esse Não, isto texto é verdadeiro. se, o Isto te- é se esse verdadeiro. texto é verdadeiro, Porque eu também não li as todos os outros 250 números- páginas, né, que vocês leram, mas li o essencial para perceber, digamos que há aqui um plano que me parece execuível. Não até 2027, portanto, que é a agenda deste plano,
Mas dentro da estratégia de longo prazo Angola 2050 me parece execuível. Corretamente. Amilcar. Agora, todos os ministérios ou departamentos ministeriais têm consultores. Amilcar, nós quando vamos Externos fazer o e exame internos. de condução, somos mais novos, a carta é um período muito dilatado, porque sabe que as vistas têm maior probabilidade de enxergar mais distante. E quando a idade começa a avançar, tem que renovar a carta com períodos mais curtos, porque você vê menos. Ou seja, quem está a fazer o documento, se tem uma visão míope, não é? Para não chamar outro nome, tem dificuldade de enxergar no além. E se ele não consegue visualizar esses riscos que ele chamou nublosos, sombrios, todos os outros números que ele colocou aí, não têm respaldo científico para serem levados como sérios. Ou seja, nós temos que conseguir ter pessoas que fazem esse documento com capacidade de visão à distância. Aquela visão que nós dizemos vai ver até o horizonte. O horizonte dele não pode ser 2 metros, olhar para o campão. Tem que conseguir olhar para 200, 300 metros para frente. Então, nós temos cenários internacionais. E como disse a Filomena muito bem, se as Nações Unidas, com todo o limite de previsibilidade que têm, só fazem um documento 2030, como é que a União Africana, que é mais míope que as Nações Unidas, faz um documento 2063? E nós... Os consultores das Nações Unidas. São os consultores das Nações Unidas. E nós estamos a nos atrever a planificar 7 anos num cenário de imprevisibilidade. Ou seja, é muito complexo. Quem de facto entende de planificação, de estratégia, levar esse documento a sério. Então, nós temos que começar a trazer para a nossa realidade estudiosos do mercado de petróleo e gás. Já temos a desenvolver algum... Bom, mas o plano já está aprovado, foi aprovado em sede de conselho, Agora temos que calibrar com os planos plurianuais, ou seja, de 2 em 2 anos, nós temos que conseguir calibrar esse plano. Por isso é que eu dizia, vamos agora elaborar o Orçamento Geral do Estado 2024, que é um plano que tem que ser concebido já com mais maturidade. Vamos elaborar outros instrumentos que agora se prevê até 2025. Também tem que ter maior maturidade. O que é verdade é que ficou provado em 2023. Se nós não temos previsibilidade da taxa de juros no mercado internacional, temos grande probabilidade de elaborar orçamento geral dos Estados que vão descarrilar. Se não temos previsibilidade da quantidade de barris de petróleo produzidos por dia cá dentro, se não temos previsibilidade da tendência do preço do barril de petróleo lá no exterior, temos grande probabilidade de descarrilar. Se não temos previsibilidade da inflação aqui dentro e da inflação lá fora, nós temos grande probabilidade de descarrilar. Não podemos continuar a fazer planos por fazer planos. O Orçamento Geral do Estado não pode ser um papel igual a este que fizemos em 2023, que no final do dia não foi executado. E o Daniel dizia bem que a figura que trouxeram de cativos de despesa está a ser mal aplicada. Até isto, que colocar um termo com a definição certa, não estamos a conseguir fazer. O cativo é uma figura que se utiliza quando tem saldo disponível e não se vai realizar a despesa. Se não tem saldo para realizar as despesas, o que nós fizemos é suspensão das despesas e não cativo das despesas. Então, temos aqui essas confusões que não nos permitem avançar. Obrigado. O Augusto tinha roubado a bola ao Moenda. Pois. Eu encontrei aqui os números e o dado que o Dr. Daniel deu, 42%, refere-se à agricultura. Face a 2022. Certo, sim. Mas é agricultura, pescas e florestas, é todo o conjunto. Eu estava a falar só da agricultura. Só da agricultura. Portanto, e a agricultura, esta é a página 139, diz que o peso em 2022 é 8,6% do PIB e em 2027 vai passar para 10,2% do PIB. Ou seja, de 8 para 10 não há crescimento praticamente. É insustentável, não há crescimento praticamente. E se a taxa de crescimento populacional é 3% ao ano, significa, por este plano, que vamos ficar mais pobres. Nem todos vão comer. Exatamente, vai faltar comida à mesa das famílias. Deixa-me só dizer isto, até porque vou ajudar a Filomena. A Filomena disse que aquilo que não ia ser realizável.
Eu há aqui coisas que eu considero que vão ser realizáveis, até porque são fáceis. Repare, crescer 3% não é difícil, porque faz-se a conta que nós queremos aumentar 5% do PIB do setor não petrolífero, mas o setor petrolífero está previsto que cai 2%. Logo, nesse sentido, parece-me simples. Por outro lado, pelas minhas contas, e aqui umas contas que eu estava aqui a fazer, se o nosso PIB em 2022, PIB nominal, de 124.900 milhões de dólares, se crescermos, no mínimo devíamos crescer 5%, mínimo. 3% não só não aumenta o PIB per capita, como também não faz face aos nossos compromissos de dívida, aos nossos juros e também, obviamente, aquilo que é preciso distribuir. Repare, se nós aumentássemos em 5% o PIB anualmente, nós chegaríamos a 2027 com um PIB em dólares de 156.125 milhões de dólares, que é em um câmbio de 700, que eu penso que é um câmbio que não é o 500 que tínhamos em 2022, mas também não é os 800 e 900 que temos tido depois do dia 15 de maio, embora também a partir de agosto e setembro tenha vindo o Kwanza a valorizar-se. Teríamos não um PIB como está no PDN de 62 bilhões de kwanzas, mas 109 bilhões de kwanzas, a crescer 5% ao ano, que daria não só, então, um superávit sobre o crescimento da população e também um aumento da riqueza do próprio país, alavancado no consumo privado das famílias e também do investimento direto estrangeiro. Repare, outra coisa que eu penso que é simples, experiência média de vida de 62 para 63 anos. Se nós atacarmos realisticamente o paludismo, a malária e o fornecimento de água potável, nós aumentamos para 70. Por outro lado... 70 anos até quando? Até 2027? 27. Taxa de mortalidade dos menores de 5 anos, nados vivos. 69%, 69 crianças em mil nascimentos. Reduzimos de 69% para 51%. Isto até devia ser um desígnio nacional. Nós descemos para níveis de outros países africanos que têm níveis de 10, 15 mortos, crianças recém-nascidos, por cada 1000 habitantes. E eu poderia continuar aqui. Uganda, RDC. Por outro lado, agora também vou dizer, há outros fatores que eu penso que são dificílimos de atingir. Repare, diz o seguinte, o desemprego desce de 30 estimados para 25%, reduzindo a informalidade de 80% para 71%. Não só a informalidade desce muito pouco em 5 anos, porque nós temos que atacar a informalidade até para que nós consigamos assegurar a esta geração que tem 23 anos, até 30 anos, os nascidos depois de 1995, 93, 92, depois das eleições, as primeiras eleições multipartidárias, para que consigam, por exemplo, atingir os fins que os jovens todos ambicionam. Casar, ter filhos, ter casa, poder ter um crédito de habitação ou de outra natureza qualquer. E ter, por exemplo, instituirmos de facto o subsídio de desemprego, que eu também tenho escrito sobre isso. É uma medida social, é uma medida até para mitigar, para quem fica desempregado, que é uma catástrofe. Quem fica desempregado é uma catástrofe pessoal e familiar. O Executivo tem um plano para criar riqueza, ou seja, criar emprego com um projeto financeiro à volta dos 25 mil milhões de kwanzas. Mas agora deixe-me só dizer, a redução de 5%, e isto afeta as pessoas lá em casa que estão a ver o programa, que os jovens que estão desempregados, os jovens desempregados de longa duração, os mais velhos que estão em desemprego de longa duração, ou seja, os anos passam e não conseguem sair da situação de desemprego, que não têm assistência do Estado, reduz de 30 para 25%. Os pais e filhos não estão a trabalhar neste momento. Mas, Amilcar, deixa-me só dizer isto. O desemprego mede-se pela população ativa e não pela população total. Se a nossa população total aumenta em 5 milhões para 39 e não para 38, mas como o estudo parte de 33 e não de 34, porque depois há documentos oficiais que dizem que somos 34 e aqui diz que somos 33. Logo, eu acho que há aqui também algo que tinha que ser melhorado. Mas partamos dos 34 para os 39. Nós vamos aumentar a população ativa e vamos dizer que vamos, com isto, aumentar o emprego versus o desemprego.
temos provavelmente que criar empregos que se calhar nunca na história democrática de Angola nós criamos, em tão pouco tempo. E as respostas do PDN, eu não consigo encontrar respostas que me deem assistência para que consigamos olhar para isso e dizer, não, vamos ter 5 anos de pleno emprego. E era isto que eu queria dizer. Filomena Oliveira, o que é que não é realizável dentro deste Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027? Um plano é isso mesmo, é um sonho, para começar. E eu acho que é um bom sonho e para a realização dos nossos sonhos nós temos que ter algumas premissas, incluindo capacidade humana, capital humano, temos que ter foco, temos que ter disciplina. E aquilo que eu dizia anteriormente, não, nós não temos disciplina orçamental. Nós temos uma concorrência de várias instituições a fazerem as mesmas coisas. E aqui uma grande oportunidade para as academias também, já que há outras instituições que deviam estar a fazer, não estão a fazer, mas a academia pode e deve fazer, com certeza, que é analisar os estatutos orgânicos de cada uma das nossas instituições públicas e comparar o que é que estão a fazer efetivamente. E aí nós vamos encontrar a má despesa pública, ou seja, estamos a ver instituições que nem sequer estatutariamente estão habilitadas a fazer um conjunto de programas, de projetos, a fazer também programas e projetos. E se nós tivermos essa disciplina, e aqui eu falo então da grande oportunidade da coordenação econômica e de podermos fazer a integração. Imaginem que nós temos, tiveram aqui a dar os números, não vou repetir os números para a agricultura, para as pescas, por aí, por ali. Sabem os senhores que, de acordo com o CAI, o peixe tão logo chega à terra é considerado indústria. Mas nós vemos o Ministério das Pescas a fazer indústria, o Ministério da Agricultura faz indústria, o MEP também está a fazer indústria. Está a ver? Então, nós nos perguntamos quem faz o quê, quando, como e aonde. Isso é básico. É esta disciplina que deve decorrer da execução e da análise, da hermenêutica jurídica, do que nós estamos a fazer afinal. Quem faz o quê, quando, como e aonde, está nos estatutos. Se há duplicação, significa que vai concorrer para uma má despesa. E dou outro exemplo claro. Nós temos milhões e milhões para os plana-pescas, plana-grão e plana-pecuária. Mas nós continuamos a comer. Doutora Filomena está no Conselho da República? Não, não estou. Não está. Então, o que acontece? Ainda hoje, 98% de todo o efetivo pecuário está na mão do criador tradicional. Onde é que está jamais um plano para os apoiar? Onde é que está a escola para os apoiar? Onde é que está o fomento? Onde é que está a extensão rural da pecuária nessas localidades? Eu vou só dizer, porque tenho que dizer, o cabrito do Coroca é o mais procurado. Mas onde é que está o plano que foi lá ajudar? Apesar dos sobras terem gastado... Em 2015, vieram os 7 sobras aqui a Luanda pedir o quê? Pura e simplesmente uma escola que ensinasse melhores técnicas de maneio dos cabritos. E não aconteceu. Então, o que acontece? Se nós temos estas duplicações todas, se nós formos capazes de começarmos a fazer os projetos e os programas de forma integrada e não em concorrência uns com os outros. De proximidade, com a extensão rural, extensão da indústria, ordenamento industrial, que é outro problema, porque os senhores governadores, os senhores administradores autorizam qualquer indústria em qualquer lugar. E depois, não, porque os polos não, só têm capim, claro que só vão ter capim, porque os polos estão à disposição e benefício dos governos das províncias e dos administradores municipais, e eles escolhem não colocar lá. É difícil, se não lá indústria nenhuma, ir fazer um plano de infraestruturação para esses polos. Não faz sentido. O que faz sentido é a integração. Cada vez mais temos que trabalhar em colaboração, mas no respeito das nossas obrigações estatutárias. E aí sim eu começo a olhar com olhos de ver luz no fundo do túnel. Nós temos recursos suficientes hoje, não fora a má qualidade da nossa despesa. E vamos ver
O deficiente tem um programa específico, o veterano de guerra tem um programa específico, a mulher tem um programa específico, ou seja, vamos ao bolo do Orçamento Geral do Estado e todos vamos debicar. Mas há aqui um não plano para a de uma forma inclusão de pessoas integrada. com deficiência. Há aqui Desculpa? um plano, dentro deste PDN, um plano, digamos, para a inclusão de pessoas com deficiência. Nem era necessário lá estar, porque era? é um direito adquirido da sua Constituição da República. Nem era necessário vir discriminado, porque se tivéssemos nós, então, a capacidade, e lá vem a capacidade técnica e profissional que deve ser medida e avaliada, não pelos métodos atuais. Se nós tivéssemos a capacidade de desenvolver os nossos planos municipais integrados, isso já estava lá. Porquê? Porque na organização participativa do orçamento não deve parar ali, ela deve continuar de forma participada para, de forma de gestão ágil, irmos podendo adequar. Não é, por exemplo, vou dar exemplos concretos, o Ministério da Energia e Água tem um plano, mas nesse plano não está integrado o plano diretor do município. Se tivesse integrado, então você, em vez de andar a fazer coisículas por aqui, por ali, por acolá, e digo isso para todos os outros ministérios, incluindo Mas, recursos... em relação ao plano, digamos, nacional e energético, há aí uma estratégia bem definida. Sim, há questões que têm a ver... Há questões que têm... A de Catete, por exemplo, está dentro desse plano diretor municipal. Sim, e por exemplo, se nós olharmos, e nós fazemos muito isso no IDIA, trabalhar com os ministérios e ver a questão da interoperabilidade e a localização dos recursos. Nós, por exemplo, hoje, na região norte, temos excesso de energia, mas não temos nada que diga vamos levar mais indústria para aquela região. Porquê? Porque temos mais água, porque temos mais energia, que são premissas necessárias para o desenvolvimento industrial. Por outro lado, dizer que também temos que ter algum cuidado quando começamos a falar de descarbonização. Num planeta que é feito de carbono, de seres vivos que são carbono, e que parece que entramos aqui numa certa utopia outra vez, que nós vamos deixar de ser carbono, que as plantas vão deixar de ser carbono e que o planeta vai deixar de ser carbono. Isso é algo que nos leva a perguntar, estamos a ser só papagaios ou estamos mesmo nós próprios a ter debates externos para isso? Ou estamos nós mesmos a ter debates internos para olhar para essas questões, que tem também depois um outro assunto que se chama banimento dos plásticos. Atenção, dos plásticos. É a mesma coisa que eu dizer agora banimento dos homens. Não é parte dos homens, é banimento dos. Dos, todos. Então, eu pergunto, será ou não será uma armadilha para cafricar aquilo que é o mais importante que não aconteça na nossa região, que é o desenvolvimento industrial? Então, nós temos que nos sentar. Está na agenda nacional. Temos que nos sentar e temos que trabalhar e discutir muito mais com amor à pátria, mas sobretudo com compromisso para o futuro das nossas gerações, que é a nossa obrigação. Muito obrigado. Vamos fazer aqui mais um intervalo, é o último intervalo deste debate livre. Estamos a falar dos eixos prioritários do Programa de Desenvolvimento Nacional, que foi aprovado na passada semana em sede do Conselho de Ministros. Quando voltarmos, é para as conclusões. Não sei. E estamos de volta para as conclusões. Estamos a falar do novo Plano de Desenvolvimento Nacional 23-27, que foi aprovado em sede do Conselho de Ministros pela Administração João Lourenço, mas a minha questão agora tem a ver com o Fundo de Garantia de Crédito. Vai realizar uma grande conferência esta semana. Augusto Fernandes, começo por si e espero que seja sintético. Vamos ter aqui uma recapitalização, digamos, para o alívio económico. Creio que são 30 mil milhões de kwanzas, o que vem do Tesouro para este Fundo de Garantia de Crédito. Corretamente. Temos que perceber que o Fundo de Garantia de Crédito, quando recebe um kwanza, ele pode dar crédito até 1,7 daquele dinheiro que recebeu. Ou seja, porque o dinheiro que recebe é para mitigar riscos de incumprimento. Nós temos, a nível da Banca Nacional,
um nível de incumprimento que anda entre os 20% a 30%. Então, se o Fundo de Garantia de Crédito dá uma garantia pública a uma empresa que quer realizar um investimento, há uma grande probabilidade de 30% das garantias que vai conceder se transformarem, não é, em incumprimento de crédito. Então, o seu estoque de dinheiro em cofre ou acumulado tem que conseguir cobrir até 30% das garantias que emite. Ou seja, estes 30 mil milhões de kwanzas, eles rapidamente se multiplicam por 7. Ele pode dar garantias 7 vezes mais do que o valor da recapitalização. Mas, no entanto, Amilcar, para concluir, eu queria trazer também aqui aquilo que é a reforma do Estado. Já vamos chegar aí, já vamos chegar aí. Esse é o Fundo de Garantia de Crédito do Daniel Saltateiro. Já vamos fazer a segunda ronda. 30 mil milhões de kwanzas, ou o câmbio de hoje do BNA de 864 dá 34 milhões de euros. Se é o que é possível para recapitalizar o Fundo de Garantia de Crédito, que seja bem usado para o desenvolvimento do país, embora 34 milhões de euros manifestamente parece muito pouco para aquilo que é preciso alavancar o desenvolvimento agrário e as cadeias de valor entre os 3 setores de atividade da economia, o primário, secundário e terciário. Moenda? Bom, provavelmente o valor possível acho que devia ser aplicado para garantias a micro e pequenos agricultores, não é? Para fomentar de facto esta agricultura de pequeno porte, mas que tem um impacto muito grande, quer a nível da diminuição de produtos, quer a nível da sustentabilidade das famílias. Filomena Oliveira, mesma questão. Eu concordo que o dinheiro é pouco, mas temos que ser sábios na sua utilização. E ao sermos sábios significa que não devemos entrar em folias de projetos de mais de $1 milhão. Claramente, temos que ir para projetos muito mais pequenos. E tal como a raiz do imbondeiro tem algumas grandes raízes, mas tem milhões de pequeninas raízes, e são essas raízes que sustêm esse imbondeiro, ou seja, são essas micro, pequenas e médias empresas que vão suster a economia de Angola. Vamos nos deixar de megalomanias. Já que estamos a palavra, sim. Mensagem à Nação, próximo dia 15, do chefe de Estado. Qual é o seu comentário? Quais são as suas expectativas? Eu espero que a função pública seja efetivamente capitalizada quanto ao conhecimento de gestão de projetos, que sejamos avaliados efetivamente, para podermos então olhar para aquilo que é muito importante, que é a atração de talento para a função pública. Você não consegue atrair talento com aquilo que é o salário base que você tem. Se você tem um Estado que continua ainda a interferir grandemente naquilo que é a nossa economia e que não tem quadros qualificados, e que sistematicamente recorremos a consultores exteriores que estão desfasados da nossa realidade e que, perdoem, mas é o que é, e que trazem os seus interesses que acabam por estar armadilhados também nas nossas políticas, então temos que apostar cada vez mais naquilo que é nacional, sermos mais humildes, mais honestos e termos uma grande coragem de enfrentar a nossa realidade de um país que sem petróleo somos um país subdesenvolvido. Obrigado, Augusto Fernandes. Expectativas, dia 15 de outubro. O Presidente vai ao Parlamento dirigir uma mensagem à nação. Vai cumprir, não é, aquilo que a Constituição manda, que o artigo 118, que no início do ano parlamentar o Presidente da República vai à Assembleia Nacional falar dos principais temas que incomodam o país, ou seja, vai fazer um balanço daquilo que foram os últimos 12 meses, de outubro do ano passado para cá, o que é que aconteceu, e vai, de facto, não é, dizer aos deputados que, diante desses grandes problemas que estão a acontecer a nível internacional e a nível nacional, o posicionamento do governo de Angola é este. Provavelmente vai remeter à Assembleia Nacional este diploma, que tem que ver com as autarquias, esse diploma que tem que ver com a administração política e administrativa, aquele diploma que tem que ver com isto, para os deputados transformarem em lei e poderem, não é, ter um país com política pública execuível. É mais um ano daquilo que é problemas que vimos a nível internacional. Continuamos a ter a guerra na Ucrânia, conhecemos o posicionamento do Presidente da República quanto a isto. A Rússia deve
voltar e deixar a Ucrânia nos limites em que estava. É isto que o Presidente da República tem defendido nas Nações Unidas. Conhecemos o posicionamento do Presidente da República quanto à guerra no Kivu Norte, aqui na vizinha República do Congo Democrático. O Presidente vai também fazer menção disto no seu discurso. E a nível interno, temos visto o Presidente da República nos últimos 3, 4 meses a levantar a bandeira da produção nacional, da substituição das importações e diversificação das exportações. Certamente que o discurso vai navegar no contexto internacional nesse aspecto e no contexto nacional a nível daquilo que tem a ver com produção nacional. Daniel Sapateiro, dia 15, o chefe de Estado está na Assembleia Nacional. Dia 15 de outubro de 2023, que é um domingo. É verdade. O que eu espero é que o Presidente da República e titular do Poder Executivo, para os deputados, para o corpo diplomático presente, para os cidadãos em geral, no país e também fora, possam receber não só o tal balanço dos últimos 12 meses, mas principalmente aquilo que se perspectiva para o futuro e que dê garantias de que estas políticas de diversificação, do aumento do fomento e desenvolvimento do capital humano se traduza em maior rendimento para as famílias e poder de compra. Por outro lado, esperança. Esperança de que o mais alto mandatário do país possa também, no fundo, que os agentes económicos tenham um sentido de que tudo depende de nós e que todos temos que fazer a nossa parte. Terceira questão é que possa também falar um pouco sobre o posicionamento do país numa esfera internacional, porque nós vivemos numa aldeia global e não podemos só pensar neste país que tem tudo para dar certo. E nesse sentido, poderá falar, inclusive, da estratégia dos países que são estratégicos para o país. Se vamos mudar de curso, como estamos a ver que está a mudar de curso, para que também, dessa forma, consigamos ter as nossas alianças bem vincadas, na lógica de que precisamos de todos e todos precisam de todos. E para dizer o seguinte aqui também, ainda da questão do PDN e tudo mais, é de que também devemos aqui, na questão dos créditos e aqui da Filomena, fazer aqui contratos, aquilo que o Augusto gosta, do Fernandes gosta, contratos de programa do setor empresarial público. Amil, quer dizer o seguinte, nós devemos dar créditos quando há um alinhamento entre a formação, a certificação da formação, em que as empresas passam por essa formação, por consultoria, auditoria, e depois isso dá confiança aos bancos, e nesse cumprimento do aviso 9 de 2023 e 1023, seja do BNA, do BDA ou da banca privada, para o desenvolvimento sustentável e que haja confiança de todos os agentes económicos. Obrigado, Moenda. Dia 15 o Presidente vai dirigir uma mensagem à nação e vai fazê-lo em sede da Assembleia Nacional. Justamente. Portanto, estamos todos expectantes. Espero, como jovem, que o Presidente dirija-se de modo especial para os jovens, né, para a juventude. Há muito desemprego, há muita gente a licenciar-se, a sair das universidades e não sabe aonde vai trabalhar. E há, obviamente, um nível de preços muito elevado que retira o poder de compra de todo mundo. Então, esperamos uma mensagem, de facto, de como, nos próximos tempos, a equipa econômica, a equipa do governo vai trabalhar para amenizar esses impactos e, obviamente, um posicionamento também ao nível daquilo que se passa internacionalmente. Não é? Muito obrigado. Filomena, é a última. Eu queria... Já tinha falado. Já tinha falado, mas sou a única mulher, então vamos usufruir do privilégio. Na realidade, nós temos que focar mais disciplina orçamental, mais disciplina nos estatutos, na execução dos nossos estatutos orgânicos, mais produção a nível da agricultura e mais indústria. É na indústria que está o fator que vai fazer a grande diferença no aumento do emprego, mas sobretudo na sustentabilidade alimentar. E não é preciso ser grandes indústrias, mas milhares de pequenas indústrias, tal como o Profid está desenhado, e aí a parceria sistemática do setor privado com o setor público, que não podemos ser nós
a gerir no setor, porque eu agora estou temporariamente no setor público, não pode ser o setor público, não deve ser o setor público a gerir tantos ativos da economia. Essa é uma tarefa do setor privado e essa aliança tem que estar a ser permanente, sobretudo se queremos pensar futuro no país, sustentabilidade, soberania a nível alimentar significa soberania territorial também. As nossas sementes e a nossa alimentação. Muito obrigado. Foi o Debate Livre. Filomena Oliveira, Maximiano Moenda, Daniel Sapateiro e Augusto Fernandes. Agradeço. Certamente correspondeu à sua expectativa. Falamos aqui dos eixos prioritários do novo Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, que foi aprovado em sede de Conselho de Ministros pela administração de João Lourenço. Muito boa noite. Já sabe, a TV Zimbo, 24 sobre 24 horas. Muito obrigado.